Fala aí, meu povo. Muito bom sábado para quem tá vendo isso no sábado, muito bom qualquer outro dia para quem tá vendo isso qualquer outro dia. Eu ainda não tô em Barcelona, vai ser um vídeo que eu nunca fiz falando de futebol brasileiro, um ou outro que eu faço aqui respondendo perguntas e tal. Mas como eu tô de férias aqui no Brasil e tal, eu fui 2 vezes no Mineirão, fui assistir Atlético e Flamengo, fui assistir Cruzeiro e Sport. Eu já queria mesmo fazer um vídeo um pouco falando sobre o que eu vi de futebol brasileiro, de jogadores e tal, e também da experiência de estádio brasileiro, coisa que eu realmente não tinha há muito tempo. E ainda mais, eu fui como torcedor, eu fui simplesmente assistir os 2 jogos, mas eu também fui em área de imprensa e tal, enfim, tinha algumas coisas assim. Mas na sexta-feira agora eu assisti Cruzeiro e Vila Nova, fiz um tweet e teve uma repercussão grande, porque eu falei que o Cruzeiro é um time bem montado. E teve um cara que, até acho que ele estava querendo me provocar e tal, porque tinha um escudo do Atlético, falando que o Cruzeiro era um time bastante ruim, porque tinha perdido uns jogos. Eu respondi ele numa boa, mas hoje, quando acordei, acho que ele teve uma repercussão negativa pro cara, ele apagou os tweets, então eu não sei muito bem o que dizer o que ele disse, porque eu queria puxar o vídeo a partir disso. Uma pena. Mas enfim, o nome do vídeo é esse aí, né? Se o Cruzeiro é melhor time que o Atlético, se quem veio até aqui 1 minuto já, pode parar por aqui. O Cruzeiro é pior time que o Atlético, o Cruzeiro perdeu 2 vezes esse ano. Uma competiu até melhor, né, no jogo da primeira fase, e na final o Atlético sobrou mais, embora o Cruzeiro tenha competido bem também na final. E acho que se jogasse mais 2 vezes, mais 3 vezes, o Atlético ganharia, porque os jogadores são muito melhores. E aqui que entra, porque eu tinha falado que eu acho o Cruzeiro um time muito bem trabalhado. É, e que a qualidade é a que é, a qualidade desse time do Cruzeiro, a gente vê aí como são os jogadores, mas por ser um time muito bem trabalhado, consegue as vitórias que está conseguindo. Primeiro eu vou falar do Cruzeiro, depois eu vou falar do Atlético e depois um pouco mais do resto. Eu acho que o Paulo Pessolano tem um trabalho muito bom na frente do Cruzeiro, porque ele consegue, com esses jogadores, primeiro montar um bom esquema tático. Eu acho que o 3-4-3 para esse Cruzeiro funciona muito bem, ataca muito bem pelos lados. Eu acho que tem alguma coisa, por exemplo, de não atacar por dentro. Vocês podem reparar, quem vê o Cruzeiro, que ele joga muito pelos lados, muito pelo lado do Bidu, principalmente, que tem mais qualidade para chegar. E aí o Cruzeiro enche de 3 atacantes na área, mais quem chega de fora, para ver se algum desses consegue aproveitar os cruzamentos do Bidu ou do outro lado do Giovani. E outra coisa, eu não sei muito bem o nome de todos os jogadores de cor, porque muda muito, eu não acompanho tanto assim, mas é Giovani, né, pelo lado direito. Então ataca muito pelos lados, que eu acho que também é uma forma de proteger o time. Se você joga muito por dentro, você tem muita chance de perder bola. Se você perde bola, você gera contra-ataque. Se você não tem qualidade para jogar por dentro, você vai perder muita bola. Então, para evitar perder muita bola em uma zona que gera muito contra-ataque, eu acho que o Cruzeiro faz muito bem jogando pelos lados. Isso protege os jogadores. Isso faz com que o time perca menos bola, sofra menos contra-ataque, tenha que buscar mais vezes 2 gols nos jogos. E isso faz com que o Cruzeiro ganhe mais jogos. Só ver o desempenho do time na Série B, a quantidade de vitórias e o saldo de gols, a gente vê que é um time que não sobra. Então, por isso eu acho que é um time muito bem trabalhado. E por isso eu acho que é um time que tem que continuar nessa toada para conseguir subir. O Cruzeiro é muito sério, os jogadores são muito concentrados, compram muito a ideia. Dá para ver como eles se reagrupam muito rápido, como eles fazem força para estarem bem posicionados e jogam muito concentrados. Se não fosse assim, não dava. Com esse elenco, e eu não quero ficar falando que o jogador é ruim, aquele. Primeiro, que é uma falta de respeito, segundo, que algum jogador pode assistir e pode falar, pô, eu também acho esse jornalista muito ruim, aí é sacanagem, porque eu tenho 10 minutos para falar isso. E se um jogador fala isso aqui de jornalista, os jornalistas dão um chilique normalmente, porque não aceitam críticas, nossa classe não aceita críticas, então quem sou eu para falar que um jogador é ruim, que um jogador é isso, que um jogador é aquilo, mas é o que é, né? A qualidade é essa que tem e tal. Para nível Cruzeiro, o Cruzeiro já teve jogadores melhores, e se a gente for comparar com os bons times do Brasil também. Então por isso que quando o Cruzeiro joga contra, perdeu do Vasco, perdeu do Fluminense, perdeu do Bahia, ganhou do Grêmio, né? Mas perdeu do Atlético, perdeu do América, como que você fala que um time é bem trabalhado, que é um time bom, sendo que ele perdeu desses? Porque, apesar de ser um time de a qualidade ser a que é, ele consegue competir contra todo mundo. E ele consegue jogar contra o Sport, que é o quinto colocado, e contra o Vila Nova, que é o 20º, do mesmo jeito. Ele precisa fazer a mesma força, o Cruzeiro precisa fazer a mesma quilometragem, correr, se concentrar e tal, para ganhar de qualquer time. Isso mostra que é um time muito bom taticamente, muito bom nas ideias, mas que a qualidade falta. O Cruzeiro não consegue, eu acho que não conseguiria, virar, por exemplo, um jogo como o Atlético fez contra o Fortaleza, ou como o Atlético fez ano passado contra o Bahia, ou algumas vitórias que alguns times têm porque os jogadores são muito bons. De vez em quando, alguns muito bons times ganham pela qualidade individual dos jogadores. Esse time do Cruzeiro acho que dificilmente vai ganhar qualquer coisa, qualquer dia, pela qualidade individual dos seus jogadores. O Atlético contra o Flamengo, que eu vi no Mineirão, a grande diferença daquele jogo foi o Hulk. Que, aliás, outro dia também eu falei que eu não levaria o Hulk para a Copa do Mundo. Se isso aqui não ficar muito grande, eu posso até explicar, ou então explico outro dia. Passando para falar um pouco do Atlético,
tem muitos jogadores de muita qualidade, muitos. Não só de criação, né? Hulk, Nacho, o Keno que se machucou, o Arana, os dois volantes, o Jair também machucou, mas o Jair e o Alan são muito bons volantes também, de construção. Zagueiro de saída de bola limpa, como é o Júnior Alonso, goleiro de boa saída de bola, não espetacular, mas de boa saída de bola, Mariano, que sai jogando muito limpo também, que hoje defende muito bem, era um lateral muito ofensivo, mas que hoje mudou e defende muito bem. Então tem muita boa qualidade técnica, mas eu vejo que esse ano, em 2022, o Atlético perdeu muito do que ele conseguiu construir nos 2 últimos anos. Começou com o Sampaoli e depois melhorou muito com o Cuca, que era um time que pressionava demais, que sufocava, que quando o adversário roubava a bola, o Atlético rapidamente roubava a bola, não deixava, o tal do gegenpressing, perde e pressiona, que fica muito mais bonito quando é um técnico estrangeiro que faz, mas que o Cuca sempre fez muito bem quando ele conseguiu implementar nos times deles. E para mim o grande mérito do Atlético do último ano era esse, era um time que pressionava muito, que sufocava muito, dentro e fora de casa, e que conseguia se impor muito com seus adversários. Esse ano eu acho que o Atlético não ataca bem, eu acho que o Atlético ataca muitas vezes pelos jogadores que tem de uma forma pouco trabalhada, meio que bola no Hulk e vamos ver o que acontece. E quando o Hulk fica muito isolado na frente, como eu vi em alguns jogos contra Ceará, contra Santos, o 2-0 contra o Flamengo, não acontece muita coisa. Tanto que acho que no jogo contra o Flamengo, depois contra o Emelec, mudou um pouco a tática do time, né? O Atlético esperou um pouco mais, se fechou para contra-atacar mais, porque é um time que já não ataca bem, mas que consegue se defender e evitar um pouquinho de erros e contra-atacar pelos jogadores que tem, pela qualidade que tem melhor. Mas, por exemplo, eu acho que o Arana é um cara que vai muito bem em diagonal e que se tem aberto pouco espaço para ele fazer diagonal. Como é que você abre esse espaço? Você tem que ter jogadores longe daquela área que ele vai entrar. Então você tem que ter um cara muito aberto. Se você aproxima o Hulk, você traz marcação e fica fechado para ele entrar. Acho que o Arana está sendo subaproveitado esse ano com o Turco do que era o time com o Cuca no ano passado, principalmente. Então é simplesmente o que eu quis dizer, e eu não estou fazendo isso aqui para me explicar, mas não para me explicar, mas para explicar o conceito, que aí eu acho legal, de o que é um time trabalhado. Eu acho que o Atlético, pelos jogadores que tem, não aproveita esses jogadores como já foi feito no ano passado, e o que esses caras podem render. Acho que o Atlético está jogando aquém do que pode. E por isso eu acho o Cruzeiro um time mais trabalhado que o Atlético. O Cruzeiro joga, eu acho que no limite das suas possibilidades. Tanto que eu acho que daqui a pouco o Cruzeiro pode ter uma queda. Acho que o Cruzeiro pode perder tranquilamente 3, 4 jogos pela qualidade dos jogadores, que não sobram. Eu acho muito pouco provável que o Atlético perca 3, 4 jogos, porque pela qualidade dos seus jogadores esse time vai estar sempre ganhando. Ainda que como equipe não funcione tão bem. Contra o Flamengo, por exemplo, eu acho que depois do 1-0 o Atlético se fecha, só contra-ataca e tal, mas faltou alguns momentos uma posse de bola maior, tocar para enervar o Flamengo, para fazer que quando o Flamengo viesse te atacar, ele tá mais desesperado, mais desorganizado, errar mais e você aproveitar melhor o contra-ataque depois. O contra-ataque é sempre com bola pro Hulk entre zagueiro, ou assim, foi naquele jogo, né? Bola pro Hulk, ou para ele voltar e buscar como um 10, ou para ele jogar entre zagueiro e lateral. Explorou muito caras rápidos que o Atlético tem, enfim. É um time que eu senti pouco trabalhado. Fora isso, o Hulk é um jogador espetacular pro contexto brasileiro, espetacular. Como ele protege, como ele tem os tempos. Ele não é um cara rápido, mas a mudança de ritmo que ele dá em arrancadas, ele vai deixando os caras para trás e usa bem o corpo para isso também. Fora a qualidade técnica para definir, em passes, em chutes de perto, em chutes de longe. Tem muita qualidade. Detalhezinhos assim, por exemplo, não gostei do Gabriel Barbosa, do Gabigol. Não pela qualidade técnica, porque tá perdendo muito gol, porque, beleza, nem teve chance, acho que ele nem finalizou nesse jogo que eu vi. Mas o Gabriel sai da área de uma forma caótica, os movimentos dele nesse jogo que eu vi em loco, tá? Vi outras muitas vezes, o time do Jorge Jesus, do Rogério, do Domi e tal, pela televisão, mas em loco assim a gente vê outra coisa. Movimentos caóticos de buscar a bola onde não tem, de agrupar muitos jogadores perto da bola quando não é necessário, porque ele estava ali, e depois faltar ele na área para os cruzamentos que eram feitos. Quando entrou Pedro melhorou, porque aí você tinha um cara na área para pelo menos atrapalhar os dois zagueiros do Atlético e abrir espaço para outros, como foi o Lázaro, por exemplo, que apareceu. Então eu não gostei do Gabigol como jogador inteligente de perceber o que o jogo precisava. Um pouco de desespero e de frustração, porque a bola não chegava, até pode ter causado isso, mas eu achei que... Eu esperava mais dele como jogador. Jogar bola e jogar futebol são coisas diferentes. O Hulk joga futebol muito bem e joga bola. O Gabigol acho que joga bola melhor do que joga futebol. Vai mais ou menos por aí. E claro que eu estou fazendo aqui talvez uma grande bobagem, que é analisar baseado em coisas que eu já via e que eu vi um dia no estádio, então pode estar pior do que... A minha avaliação pode estar pior do que ela seja, mas achei
que ele joga mais bola do que joga futebol. O Hulk joga as duas coisas, é um jogador mais completo nesse sentido do que é o Gabriel. Enfim, era só porque eu repito, eu não queria aqui me explicar com a torcida do Atlético, nada disso, mas eu acho que é um conceito interessante de explicar do que é um time trabalhado. E é lógico que esse time do Cruzeiro acho que vai perder de novo do Fluminense daqui a pouco na Copa do Brasil. Pode ser que perca mais feio do que foi no Maracanã, acho que só não perdeu pior no Maracanã porque é um time organizado. Time organizado não gera buraco, então o Cruzeiro foi muito envolvido pelo Fluminense, foi muito dominado pelo Fluminense, mas não gerou tantos buracos e chances claríssimas para o Fluminense ganhar de mais do que 2-1 aquele jogo, graças à seriedade, concentração e disposição dentro de campo dos jogadores que tem. Ainda acho que, como time, esse time do Cruzeiro me chamou mais atenção do que Atlético e Flamengo. Agora, aí entram os jogadores. Aí é uma outra coisa. Os jogadores de Atlético e de Flamengo, especialmente os do Atlético, são muito melhores. Olha esse time do Flamengo, como tem quase boa parte dos jogadores que tinha em 2019, como não rende, porque aquele elenco, como time, como equipe, fazia muito mais. Isso a gente tem muitas vezes no futebol, né? A gente vê o mesmo time, muda o técnico e às vezes melhora tanto, porque o seu conceito de time consegue melhorar. É isso, meu povo. Queria falar um pouquinho de futebol brasileiro. Na próxima eu vou falar de experiência em estádio e tal, como é que foi. Eu fui no Bora Pra Resenha aí no Flow Podcast, eu falei um pouco de experiência em estádio brasileiro também, de como se vive com emoção e tal. No próximo vídeo eu falo isso pra vocês, mas hoje eu tinha vontade de falar sobre times bem trabalhados ou times mais individuais e tentei fazer isso aqui em um documentário de 11 minutos. Um beijo pra vocês, se gostaram, já sabe como é que é blogueiro, youtuber, essas coisas, já sabe o que tem que fazer aí embaixo. E até uma próxima. Valeu, tchau.